No coração de Minas Gerais, uma cidade rural chamada São Martinho parecia tranquila, mas a calmaria era apenas uma ilusão. Como um espelho quebrado refletindo pedaços de uma realidade distorcida. Durante as noites de lua cheia, sussurros de pavor percorriam as ruas de paralelepípedo, e os moradores com os rostos pálidos e os olhos arregalados evitavam sair de casa. O que poderia ser mais aterrador do que a escuridão que se abatia sobre a cidade, carregando em seu seio uma sombra ancestral? O caçador, Pedro, chegara à cidade em busca de respostas. Ele não era um simples homem das florestas. Havia perdido seu irmão anos atrás em um acidente inexplicável que o deixara marcado para sempre. A dor daquela perda o impulsionava a investigar o que se escondia atrás das lendas urbanas que circulavam entre os habitantes de São Martinho. Para ele, cada história ouvida era um pedaço de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Cada olhar de medo dos moradores, um convite para descobrir a verdade. O que o aguardava nas noites enluaradas, porém, era muito mais do que ele poderia imaginar. Na primeira noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu como um farol sombrio, os sons da floresta se tornaram mais intensos. A natureza parecia respirar em uníssono, como se estivesse se preparando para um espetáculo macabro. Pedro, armado, com seu rifle e uma lanterna, adentrou a mata densa, onde as sombras dançavam e se contorciam em formas que desafiavam a lógica. O cheiro de terra molhada e folhas secas invadia suas narinas, enquanto um arrepio percorria sua espinha. Foi então que ele ouviu um uivo distante, agudo e penetrante, que ecoou como uma sinfonia de terror. O som reverberou na escuridão, fazendo seu coração acelerar. Aqueles que viviam em São Martinho falavam de uma criatura, um lobisomem, que se alimentava dos medos mais profundos e dos segredos mais obscuros da cidade. Mas era apenas uma lenda, ou havia algo mais sinistro por trás da história? Enquanto caminhava, Pedro encontrou uma velha cabana. Suas paredes eram testemunhas mudas de um passado enterrado. A madeira apodrecida e as janelas quebradas contavam histórias de quem ali vivera, de quem fugira e de quem nunca mais retornara. O caçador sentiu uma conexão estranha com aquele lugar, como se as paredes sussurrassem segredos que ele precisava conhecer. Na prateleira empoeirada, um diário, amarelado, chamou sua atenção. As páginas estavam repletas de anotações sobre rituais antigos, sobre a lua e sobre a criatura que vagava nas noites mais escuras. As palavras escritas em tinta desbotada falavam de um pacto, um sacrifício para manter a paz na cidade. Pedro percebeu que a história do lobisomem era mais complexa do que imaginara. Ele não era apenas um monstro, mas um reflexo dos medos e traumas da própria comunidade. Uma manifestação de algo que não havia sido resolvido. E ao tentar desvendar esse mistério, o caçador se viu atraído para um abismo de segredos que desafiavam a própria natureza da realidade. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. As árvores começaram a sussurrar, e a verdadeira face do terror se revelou, trazendo consigo a certeza de que, em São Martinho, a lua cheia não era apenas um espetáculo para os olhos, mas um portal para o desconhecido. Naquela noite fatídica, enquanto a lua cheia lançava sua luz prateada sobre a floresta, Pedro estava prestes a descobrir que a calmaria de São Martinho era apenas uma fachada. O uivo distante ecoou novamente, mais perto desta vez, e o caçador sentiu seu coração disparar. Ele não estava sozinho. Uma presença se movia entre as sombras, como um predador em busca de sua presa. O diário que encontrara na cabana parecia mais um aviso do que um guia, e as anotações sobre rituais ancestrais começaram a assombrá-lo. Enquanto tentava processar o que havia lido, Pedro ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se rapidamente, a lanterna tremulando em sua mão, e se deparou com Clara, uma jovem da cidade que ele havia visto apenas uma vez antes. Ela parecia assustada, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e pavor.
Você não deveria estar aqui, disse ela ofegante. A lua cheia traz coisas que você não pode compreender. Pedro franziu a testa, intrigado. Eu estou aqui para descobrir a verdade. O que você sabe sobre o lobisomem? Clara hesitou, olhando ao redor como se temesse que as árvores pudessem ouvir. Não é apenas uma lenda. É algo muito real e está ligado ao que aconteceu com o seu irmão. A cidade fez um pacto, mas agora a criatura está fora de controle. Eu sou uma das poucas que ainda se lembram. A revelação a deixou em um estado vulnerável, e Pedro percebeu que a jovem carregava o peso de um segredo que a isolava dos outros moradores. Ele decidiu que precisava saber mais e, enquanto a lua iluminava o caminho, os dois se aprofundaram na floresta, onde a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Meu irmão desapareceu na mesma época em que a cidade começou a falar sobre o lobisomem, disse Pedro, a dor transparecendo em sua voz. Você acha que há uma conexão? Clara assentiu, os olhos marejados. Ele pode ter sido uma vítima do que fizemos. O sacrifício não funcionou como esperávamos. A criatura se alimenta do medo e o seu irmão, ele se tornou parte disso. Não só ele, mas muitos outros. Você precisa entender que essa força não é apenas física. É uma energia que se alimenta dos traumas da cidade. A revelação da jovem lançou uma nova luz sobre a busca de Pedro. Ele não estava apenas atrás de respostas, mas agora se via envolvido em uma luta contra algo que transcende a lógica e a razão. O peso da culpa e da responsabilidade começou a sufocá-lo. Ele sentiu que, ao desvendar o mistério do lobisomem, também estava confrontando seus próprios demônios. Enquanto caminhavam, um barulho súbito fez os dois pararem em seco. Uma sombra passou rapidamente entre as árvores, e Clara agarrou o braço de Pedro com força, seus olhos arregalados de terror. É ele. Temos que voltar, não podemos ficar aqui. Mas Pedro estava decidido. Sua mente fervilhava com perguntas, e a necessidade de entender o que realmente havia acontecido com seu irmão o impelia a seguir em frente. Não podemos desistir agora. Precisamos descobrir como deter isso. Clara, lutando contra o medo, hesitou. E se você se tornar uma nova vítima? O que aconteceria se a criatura decidisse que você é a próxima? O conflito emocional se intensificou, e Pedro sentiu o peso das palavras dela. A ideia de acabar como seu irmão o apavorava, mas ele não poderia permitir que o medo o paralisasse. Se não fizermos nada, a cidade continuará a sofrer. Eu não posso deixar isso acontecer. Os dois se entreolharam, a tensão entre eles palpável. Clara, embora hesitante, percebeu a determinação de Pedro. Juntos, eles se tornaram parte de uma teia complexa de mistérios e medos, em busca de uma verdade que poderia mudar o destino de São Martinho. Naquele instante, as árvores pareciam se inclinar, como se estivessem ouvindo o juramento silencioso que havia sido feito. E enquanto a lua cheia iluminava a floresta, o verdadeiro pesadelo começava a se desenrolar, revelando que a jornada de Pedro estava apenas começando. A atmosfera densa da floresta parecia pulsar ao redor de Pedro e Clara, enquanto eles avançavam em direção ao desconhecido. O uivo distante tornava-se um eco constante em suas mentes, misturando-se aos pensamentos confusos que surgiam na cabeça de Pedro. Ele estava determinado a descobrir a verdade sobre o lobisomem. Mas a cada passo que dava, uma sombra de dúvida se instalava em seu coração. O que se escondia nas entrelinhas do diário? E o que exatamente havia acontecido com seu irmão? Enquanto caminhavam, Clara, ainda agarrada ao braço de Pedro, começou a murmurar baixinho, como se estivesse tentando se convencer do que estava fazendo. Pedro, você tem certeza de que isso é o que deseja? O que aconteceu com seu irmão? Talvez seja algo que você não esteja preparado para enfrentar. As palavras dela ecoaram na mente de Pedro, fazendo-o hesitar. Ele se lembrava de sua infância,
quando seu irmão costumava contar histórias sobre monstros que se escondiam nas sombras. Naquela época, ele ria e desafiava os medos, mas agora a realidade era muito mais aterrorizante. O que se passava na mente do irmão antes de desaparecer? Ele havia sentido a presença do lobisomem. A angústia de não saber o que realmente aconteceu se transformava em um peso insuportável. De repente, um clarão iluminou o céu noturno e um estrondo ressoou, como um trovão. Pedro e Clara pararam, congelados. O que parecia uma noite tranquila se transformou em um cenário de pesadelo. O chão tremeu sob seus pés, e uma sensação de desespero começou a envolver Pedro. Ele se virou para Clara, e a expressão de pânico em seu rosto o fez questionar se a realidade ainda era o que parecia. "Clara, você está vendo isso?" perguntou a voz tremendo. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Sim, mas não pode ser. Não pode ser real." Confuso, Pedro começou a se perguntar se tudo aquilo era fruto de sua imaginação. O estresse acumulado, a dor pela perda do irmão e o medo do desconhecido poderiam estar afetando sua sanidade. Ele tentou se concentrar, mas a presença do lobisomem parecia se intensificar, como se estivesse observando cada movimento deles. Foi quando uma figura surgiu entre as árvores, tão rápida que Pedro mal teve tempo de processar o que via. Era um homem, com um olhar intenso e uma expressão de desespero, que se aproximou com passos apressados. "Vocês precisam sair daqui", gritou a voz ecoando na noite. "Ele está mais próximo do que imaginam." Pedro reconheceu o homem. Era um velho da vila, alguém que sempre falava em sussurros sobre o lobisomem, considerado quase um louco. Mas agora a verdade em seus olhos era inegável. O velho, que sempre parecia tão distante e desconectado da realidade, agora estava ali, diante deles, como uma prova viva de que o terror da floresta era real. "O que você sabe?" perguntou Pedro, a urgência em sua voz crescendo. O velho hesitou, olhando para Clara, como se reconhecesse algo nela. "O que foi feito em São Martinho não é apenas uma maldição. É um ciclo de dor que se renova a cada lua cheia. E o que aconteceu com seu irmão não foi um acaso. Ele é uma parte disso, assim como você agora." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora. O peso do passado de Pedro, sua busca por respostas e a presença do lobisomem se entrelaçavam em uma teia sombria. O que ele pensava ser uma simples investigação, agora se revelava como um confronto com segredos familiares e um legado de dor. Enquanto as sombras da floresta se fechavam ao seu redor, Pedro percebeu que o que estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar o curso de sua vida, mas também o destino de todos em São Martinho. A tensão entre eles crescia, e a noite prometia trazer mais do que apenas revelações. Ela traria confrontos que desafiariam a própria sanidade de Pedro. A atmosfera se tornara insuportável. O velho, com sua voz trêmula e cheia de urgência, parecia ser a única conexão entre Pedro e a verdade que tanto buscava. Clara, ainda agarrada ao braço de Pedro, olhava para o homem com um misto de desconfiança e medo. O uivo distante agora parecia mais próximo, como se a criatura estivesse se aproximando, atraída pela emoção pulsante no ar. "O que você quer dizer com que meu irmão é parte disso?" Pedro questionou, a voz embargada. Ele sentia o coração disparar, como se estivesse prestes a explodir. O velho hesitou, mas a sombra de uma decisão começou a se formar em seu olhar. Ele não desapareceu por acaso. O lobisomem não escolhe suas vítimas ao acaso. Cada lua cheia, alguém é chamado. E uma vez que a ligação é feita, não há como voltar atrás. Pedro sentiu o chão sob seus pés estremecer. As palavras do velho eram como facas afiadas, cortando a ilusão de que ainda tinha controle sobre a situação. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, o rosto uma máscara de terror. O que eles estavam prestes a enfrentar não era apenas um monstro, mas o próprio passado de Pedro, suas memórias e medos mais profundos. "Precisamos ir."
Clara insistiu, puxando-o para trás. Mas Pedro não se moveu. Algo dentro dele se acendeu, uma determinação que desafiava o medo. Ele precisava saber a verdade, não importava o custo. Não! Ele gritou, sua voz ecoando pela floresta. Eu não posso fugir disso. É a minha vida. É a vida do meu irmão. O velho olhou para ele, os olhos cheios de uma compreensão que Pedro nunca esperou. Então você deve se preparar. O que vem a seguir não é apenas uma batalha contra a criatura. É uma luta contra você mesmo. Foi nesse momento que a floresta pareceu ganhar vida. As árvores sussurravam e o vento carregava um cheiro metálico, familiar e repulsivo. O uivo se transformou em um grito estridente e uma sombra gigantesca emergiu entre as árvores, grandes patas batendo no chão, dançando entre a luz e a escuridão. Pedro sentiu o pânico subir, mas ao mesmo tempo, uma onda de adrenalina o invadiu. Ele não poderia recuar agora. A criatura parou na sua frente, os olhos brilhando como lanternas na noite. O pelagem desgrenhada refletia a luz da lua, e no momento que Pedro se preparou para o confronto, lembrou-se das histórias que seu irmão contara. Ele precisava enfrentar o que estava diante dele, não apenas para salvar sua própria vida, mas para resgatar a alma de seu irmão. Clara! Ele gritou, a voz firme. Fique atrás de mim. Mas antes que ela pudesse responder, o velho se adiantou, revelando uma faca antiga, ornada com símbolos que Pedro não conhecia. Esta é a única maneira de acabar com o ciclo. Você deve ser quem arrisca tudo. A tensão aumentou. Pedro encarou a criatura que agora avançava, e a escolha estava clara. Lutar com todas as suas forças ou sucumbir ao terror de sua própria história. O destino do irmão e de São Martinho dependia de sua decisão. Ele respirou fundo, sentindo o peso do passado, e avançou, determinado a enfrentar não apenas o lobisomem, mas a escuridão que se escondia dentro de si. Pedro avançou com a faca em punho, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O lobisomem, com seus olhos brilhantes e dentes afiados, rugiu. Um som que reverberou nas entranhas da floresta. Clara recuou. Mas o velho, firme como uma árvore, gritou instruções que se perderam no eco do grito da criatura. Pedro sabia que não havia mais volta. A luta foi brutal. A criatura atacou com uma força descomunal, suas garras rasgando o ar enquanto Pedro desviava, buscando um ponto fraco. Cada movimento era uma dança entre a vida e a morte, e a cada instante ele sentia a dor de sua infância, a saudade do irmão desaparecido, o peso do que poderia ter sido. Um golpe certeiro da criatura fez com que Pedro caísse ao chão, a faca escorregando de sua mão, mas em um impulso desesperado, ele a agarrou novamente. Com um grito primal ele se levantou, a adrenalina o impulsionando. Ele se lembrou das histórias contadas pelo irmão, das lendas que pareciam tão distantes e irreais. Agora ele estava no meio delas. Com um movimento preciso, ele cravou a faca na lateral da criatura. Um grito agudo ecoou pelo ar, e a sombra monstruosa começou a se contorcer. O velho, observando de longe, murmurou palavras em uma língua antiga, e a luz da lua parecia intensificar-se. O lobisomem caiu, transformando-se em um homem ofegante e pálido. Pedro reconheceu o rosto e seu coração disparou. Era seu irmão, mas não o garoto alegre que ele lembrava. A transformação havia deixado marcas profundas, cicatrizes emocionais e físicas que não poderiam ser apagadas. Pedro caiu de joelhos, o peso da vitória misturado à tristeza. Ele havia salvado seu irmão, mas a batalha havia deixado marcas que nunca desapareceriam. Clara, ao ver a cena, correu até eles, seu olhar alternando entre o horror e a compaixão. O velho se aproximou, seus olhos refletindo um conhecimento profundo. O que foi quebrado pode ser restaurado, mas as cicatrizes sempre estarão presentes. Agora, o verdadeiro desafio começa. Pedro olhou para o irmão, que ainda tremia, e sentiu uma força renovada.
O lobisomem poderia ter sido derrotado, mas a maldição que pairava sobre eles ainda não tinha sido completamente desfeita. Nesse horizonte, nuvens escuras se formavam, e o cheiro metálico no ar não havia desaparecido. Havia algo mais, algo que os observava. O velho suspirou, como se tivesse lido os pensamentos de Pedro. A luta contra as sombras nunca termina. O que você fez hoje foi uma vitória, mas os segredos desta floresta estão longe de serem revelados. Há outros como ele, e talvez um dia você tenha que enfrentá-los. Clara, ainda abalada, olhou para Pedro e seu irmão, agora ciente do que eles teriam que enfrentar juntos. O passado os unira, mas o futuro era incerto e cheio de perigos. Com a mão de seu irmão segurando a dela, Pedro se levantou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Eles saíram da floresta, mas não sem olhar uma última vez para a escuridão que os cercava. O uivo distante ainda ecoava na noite, e Pedro sabia que aquela não era a última vez que enfrentariam as sombras. A luta estava apenas começando. Pedro e Clara deixaram a floresta, mas a sensação de alívio logo se dissipou. O céu se tornava mais escuro, e o uivo que antes parecia distante, agora ecoava nas profundezas de suas almas. A transformação do irmão deixara marcas que pareciam mais profundas que qualquer ferida física. A maldição não havia sido desfeita. Ela apenas aguardava o momento certo para se manifestar novamente. Enquanto caminhavam, o velho os seguia em silêncio, atento aos rumores da floresta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Pedro, com o coração pesado, sentiu a mão de seu irmão apertar a dele. Algo na expressão do homem recém-transformado o fazia tremer. Um olhar de desespero, mas também de uma necessidade primitiva de escapar da dor que o consumia. De repente, uma sombra se projetou entre as árvores e a noite se encheu de risos macabros. As risadas não eram humanas, e Pedro sentiu um frio na espinha, uma presença que parecia observá-los. Ele virou-se para o velho, mas o homem já não estava lá. Somente a escuridão e o uivo, mais próximo agora, como um chamado ancestral. O irmão de Pedro, agora com os olhos brilhantes e a expressão distorcida de um lobisomem, começou a se contorcer novamente. Pedro percebeu, horrorizado, que a maldição que ele acreditava ter derrotado estava se reativando, e a criatura que ele amava estava prestes a ser consumida mais uma vez. O desespero tomou conta dele ao ver o irmão se transformar. A dor em seu rosto era a prova de que ele estava sendo tragado por uma força que não podia controlar. Com um grito de desespero, Clara se afastou, mas o eco do uivo a seguiu. Pedro, preso entre seu amor e o medo, encarou a escuridão que se aproximava. Ele havia vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. E no fundo de sua alma, ele soube que em cada lua cheia, o lobisomem que uma vez foi seu irmão retornaria. E talvez, um dia, ele também se tornasse parte daquela escuridão. O horror se instalou em seu coração enquanto a floresta se fechava ao seu redor, deixando apenas o eco de risos sombrios e o lamento de um amor perdido. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Compartilhe com seus amigos, para que eles também embarquem nessa aventura repleta de mistério. Deixe um comentário abaixo contando qual foi a sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma próxima história.